Vamos lá, seguindo aí na mesma sequência da prova, agora para a questão de número 19. Acompanhe aí. Na questão 19, ele já coloca aí de uma forma bastante tranquila, né? Nesse contexto da 19 aí, a velha questão de crase, né? Questão feijão com arroz, assim, já extremamente previsível em relação aí. Vamos lá. Aí você tem aí. A ninguém interessam os meus erros. Por mais que eu considere esse camarada o sujeito, ó, os meus erros não interessam, então os meus erros interessam a ninguém. Pessoal, não ocorre crase aqui, claro, né? Não ocorre crase, uma questão bastante simples. Por quê? Ninguém é pronome. Crase dentro de pronome dá lobisomem. Crase dentro de pronome dá lobisomem. É isso? Então tranquilo, já sabe que isso aqui não dá. Beleza, maravilha. Contou os seus problemas a um profissional especializado. Quem conta, conta algo, objeto direto, a um profissional, a de artigo indefinido. Não ocorre crase, não recebe o acento porque não posso juntar, não posso fundir isso aqui. Percebeu? Se eu não posso fundir, então pode esquecer, não tem como. Beleza, caba. E aí? Vamos lá. Ele estava disposto a tentar de novo. Olha aí, gente. Ele está disposto a tentar. Por que não ocorre crase aqui? Fácil, vai, você está craque, bora. E aí? E aí, claro, diante de verbos. Muito bem, maravilha. Eita, o cara tá fera, bicho. Vamos lá, seguindo aí. Aí você tem, correu até a amiga para pedir desculpas. E aí, pessoal? Correu até a amiga, crase ou não? O que você acha? Ele quer saber que o caso é facultativo. Não, mas a crase é facultativa. Pessoal, aquela velha dica, eu já falei isso em provas anteriores, vou retomar de novo, olha só. Crase facultativa. Pode ou não ocorrer a crase. Quando? Nome de mulher, possessivo feminino até. Nome de mulher, possessivo feminino até. É fácil. Repita. Nome de mulher, possessivo feminino. Cadê a canetinha? Cadê a canetinha? Vá, canetinha aqui. Vá. Crase, vá. Nome de mulher, possessivo feminino até. 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 Decorou? É isso. Fácil. Dentro de nomes de pessoas do sexo feminino. Nome de mulher. Refiro-me a Jéssica. Refiro-me a com ou sem acento. Jéssica é nome feminino. Massa. Situação 2. Dentro da palavra até. Alguma semelhança aí? George. Alguma semelhança aí, bicho? George. Alô, Brasil. George, meu irmão. Aê, Brasil. George. Vai lá. O que esse cara falando com o George? George. Não é Jorge, não. E o quadro? A lousa. Calma. Ok. Tá beleza. George. Sincronia. Gostasse aí? Rapaz, eu tá por fora aqui da VP, rapaz. Isso é. Vamos lá. Aí ele coloca aí. Correu até a amiga. Letra D de dado. Olha aí. Correu até a amiga. Depois da palavra até, a crase é facultativa? Se depois da palavra até a crase é facultativa, fácil demais. Nome de mulher, possessivo feminino até. Agora veja. Existe um caso, só em mim agora. Aí veja. Existe um caso. Vai para mim agora, só para mim. Pronto. Existe um caso que você sabe que é o pronome possessivo, que necessita de muita atenção. Veja bem. As pessoas pensam que basta estar dentro de pronome possessivo para a crase ser facultativa. E não é assim, não. O pronome possessivo, claro, ele tem essa capacidade de crase facultativa, mas num caso bem específico. Quando ele acompanhar o substantivo. Quando ele vier acompanhando um nome, um substantivo. Aí ele passa a ser pronome adjetivo possessivo, porque ele é um pronome possessivo acompanhante. Por isso que ele é chamado pronome adjetivo possessivo. Vou dar um exemplo. Refiro-me à sua esposa. Quando eu digo refiro-me a, com ou sem acento, sua esposa, é facultativo por quê? Sua é pronome possessivo feminino, joia. Mas o sua está acompanhando a palavra esposa. É um pronome acompanhante. Quando eu digo refiro-me à sua esposa, então claro que o sua é possessivo feminino, acompanha a palavra esposa, então tranquilo. Pronomes possessivos femininos, você já sabe que a crase é facultativa porque ele acompanha o substantivo.
Situação 2. Minha caneta é igual à sua. Ponto. Veja agora a diferença. Minha caneta é igual à sua. Eu não tenho substantivo. A palavra sua já funciona como se fosse o próprio nome. Entendeu aí? Eu tenho um pronome possessivo feminino sozinho. Não está acompanhando substantivos. E o termo anterior exige a. Então o pronome sua aí vai funcionar como se fosse um nome feminino. Então eu digo, esta caneta é igual a acentuado obrigatório. Crase obrigatória. É igual a sua. Entendeu aí? Então, neste caso, mesmo havendo pronome possessivo feminino, a crase não será facultativa. Então, não esqueça disso, certo? Não esqueça isso de forma alguma. Legal? Vamos ver a letra E? Veja aí. Olha só. Aí você tem aí. Fez de caso pensado críticas a ela. Pessoal, crase dentro de pronome, a lobisomem, né? Já sabe que não dá. Crase dentro de pronome, não dá, não pode, exceto em casos bastante isolados aí, muito específicos. Ok? Vamos lá. Questão de número 20. De que você possa arrepender-se, no caso do título aí. O pronome destacado, produção. E aí, vamos ao texto aí. Olha só. No caso do pronome destacado, ele está destacando na questão 20, bicho. O pronome destacado, vou destacar aqui agora, arrepender-se. Vou botar azulzinho, né, bicho? Para ficar bonitinho. Quer botar uma coisinha diferente aí, mano? E arroi? Na prova tá diferente. Tá bom isso aqui? Tá bom, né? Isso aqui? Professor, pronto. Ok. Peraí, bicho. Ó, pronto. Arrepender-se. Eita, que ficou outro azul, nada a ver. Não vou procurar isso não. Tá, você já tá entendendo aí. Pronto, tá destacado. Olha só. De que você possa arrepender-se. Nada do que você possa arrepender-se. O título deixa ainda. Não transforme seu futuro em um passado do que você possa se arrepender-se. Tá, beleza. Ele deixa claro isso aí. O pronome destacado é parte integrante do verbo. Como assim parte integrante? Pessoal, nas funções exercidas pela partícula se, essa é uma delas. Não existe o verbo arrepender. Um se, a partícula se é chamada de parte integrante do verbo quando o verbo não existe sem ele. Não existe sem o se. Então, ó, é parte integrante. Arrepender-se, queixar-se, é um outro exemplo. Mas por que um exemplo? Veja só. Quando eu digo, por exemplo, o verbo arrepender-se, se eu for conjugar o verbo arrepender-se no presente do indicativo, eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Nós nos arrependemos, vós vos arrependeis, eles se arrependem. Entendeu aí? Veja, eu me arrependo, tu te arrependes. Eu estou conjugando o verbo conjugado na forma pronominal. Eu não vou conjugar, por exemplo, eu arrependo, tu arrependes, ele arrependes. Entendeu o negócio? Da mesma forma, temos o verbo queixar-se. O verbo queixar-se da mesma maneira. Mas por quê? Não existe verbo queixar. É o queixo. O queixa não pode. Nem bater com queixo. Não pode, não. Você se queixa. Entendeu? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais. Entendeu agora? Pois é. Então, vós vos queixais, eles se queixam. Então, tenham cuidado com isso. Se, parte integrante do verbo, é quando o verbo só pode ser conjugado com essa partícula se. Ele, né, o se, o verbo aí no caso, ele é um verbo dito essencialmente pronominal. Ele só existe com o pronome. Não é um verbo ocasionalmente ou casualmente pronominal. Percebeu? Ele é essencialmente pronominal. Ele só se conjuga assim. Legal? As outras funções do se, não esqueça. Partícula passivadora. O se pode ser chamado de partícula passivadora. Pode. Quando você tem verbo transitivo direto, VTD, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Aluga-se casa, né? Verbo mais se, esse se é partícula passivadora, quando o verbo é direto ou direto e indireto, chamado partícula passivadora. E a frase, admitir transposição na voz passiva. Ah, Marcelo, não entendi nada, está confuso. Sempre que você tiver verbo mais se, que você perguntar o que, quem, o que, quem, e houver uma resposta redondinha, pode ficar tranquilo. Nesse contexto, com verbo direto e verbo direto e indireto, você tem partícula passivadora. Aluga-se casa. Aluga-se o quê? Casa. É sujeito. Casa é alugada. Partícula passivadora, porque admite transposição de voz. Vendem-se carros. Vendem-se o quê?
carros. A resposta foi dada. Vendem-se, esse se aí, claro, você tem como partícula passivadora. Entendeu o caso aí? Beleza mesmo? Tranquilos? Pois é. Próxima função. O se pode ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. O se é índice de indeterminação como? Quando você tem sujeito indeterminado. O se, ele é índice de determinação, caracterizando o chamado sujeito indeterminado em 3 casos. Vamos dar uma relembrada aí que é importante. 3 casos. Primeiro, verbo transitivo indireto, VTI, mais a partícula se. Quando eu coloco precisa-se de voluntários. Precisa-se de voluntários. Verbo precisar, quem precisa, precisa de. Então, precisa-se de verbo mais se mais preposição. Toda vez que ocorrer verbo mais se mais preposição, verbo, se, preposição, verbo transitivo indireto, claro, você tem esse se como partícula ou como índice de indeterminação do sujeito. Legal? Segundo caso, verbo intransitivo mais se. Também é sujeito indeterminado, também é índice de indeterminação do sujeito. Vou dar um exemplo. Vive-se bem aqui. Note, o verbo viver é intransitivo. Quem vive, vive. No máximo eu posso pensar quem vive, vive em algum lugar. Mas essa preposição do em aí atende a uma resposta circunstancial, né? Vive onde? Então sempre que a resposta for circunstancial, for adverbial, você tem verbo intransitivo, gente. O verbo não é transitivo indireto, não. As pessoas têm geralmente essa visão, né? Você sabe disso. Não, mas se o verbo pedir preposição, ele é transitivo indireto. E não é bem isso, não. A gente já sabe que a coisa é bem diferente desse negócio aí. Vive-se bem aqui, vive-se onde? Aqui. Como? Bem. Então você tem verbo intransitivo mais se. Também é sujeito indeterminado. Também é índice de determinação do sujeito. Por fim, no índice ainda, você tem verbo de ligação mais se. É-se feliz naquela casa. É, verbo ser, tracinho, se. Fica estranho, é meio cacófono aí, né? É mesmo cacófato, no caso aí. Mas é isso mesmo. Então você tem aí, é-se feliz naquela casa. Verbo de ligação, mais se, mas mesma coisa. Índice de determinação do sujeito. A partícula se pode ser conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante, é mais uma função do se. Tá, como assim? Quando você troca do se para frente pelo pronome isso. Perguntou se tudo estava bem. Veja, não tem hífen não, viu? Perguntou se, não tem hífen não, tá? Não é vende-se, tá, não tem nada. Perguntou se tudo estava bem. Perguntou isso. Queria saber se você virá. Queria saber isso. Quando você puder trocar na frase do se em diante pelo pronome isso e ficar redondinho, tranquilo, esse se é conjunção subordinativa integrante. É mais um caso. O se pode ser ainda partícula expletiva ou de realce. Mas quando é que o se é partícula expletiva? Ele é expletiva, ou então de realce, quando ele puder ser retirado da frase sem nenhum prejuízo do sentido. Ele pode ser retirado da frase sem qualquer prejuízo. Não faz falta. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Partícula de realce. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Se eu retirar a partícula se dos dois casos, nas duas orações, os anéis vão. Então vão os anéis, ficam os dedos. Os anéis vão, os dedos ficam. Entendeu esse negócio? Então você tem exatamente aquela mesma história. Os anéis vão, os dedos ficam. Então, claro, partícula expletiva de realce nesse contexto. Parte integrante do verbo, acabamos de ver, quando o verbo não existisse a partícula se. Então você começa a perceber que existem funções do se aí muito tranquilas. Tá, beleza. Você pode ter o se ainda como pronome reflexivo. Quando é que o se é pronome reflexivo? Pessoal, ele é pronome reflexivo num caso bem tranquilo. Quando você puder trocar por a si mesmo ou a si mesma, com ideia de reflexividade, ou então, quando você trocar por um ao outro, uns aos outros, com ideia de reciprocidade. Ação recíproca, um ao outro, uns aos outros. Entendeu aí? Então veja. Joana olhava-se pelo espelho. Então olhava-se no espelho. Joana olhava a si mesma no espelho. Percebeu? Olhava a si mesma no espelho. Então esse a si mesmo, essa partícula se aí, claro, você tem aí como pronome reflexivo. Função de objeto direto, né? Olhava a si mesma. Como pronome reflexivo, é importante notar que é o único caso em que a partícula se aí tem função sintática, viu? Ele pode ser chamado de objeto direto, indireto ou sujeito. Esqueça não. É o único caso na partícula se em que ele pode ter função sintática, sujeito, essas coisas, tá? Tá.
Os convidados cumprimentaram-se. Os convidados cumprimentaram uns aos outros. Se eu digo os convidados cumprimentaram uns aos outros, claro, valor recíproco, ideia de reciprocidade. Entendeu a história? Os convidados cumprimentaram uns aos outros, cumprimentaram-se, você tem aí pronome reflexivo. Fácil. Na primeira frase, vou dar um exemplo, falei aqui em função sintática. Joana penteava-se, quem penteia, penteia alguém, penteava-se, esse se, objeto direto. Situação 2. Ele arroga-se direitos que não possui. Ele arroga, concede a si mesmo direitos que não possui. Objeto indireto. Arroga-se, esse si é objeto indireto. E na última frase, no último exemplo aí, Sofia, machadiano, né? Machado de Assis. Sofia deixou-se estar à janela. Sofia deixou-se estar. Quando a partícula se vier entre dois verbos e o segundo for infinitivo, deixou-se estar, você já sabe. Ele é objeto do primeiro verbo, a partícula se é objeto do primeiro verbo, mas é sujeito do segundo verbo, do verbo infinitivo. Deixou-se, ela estava. Sofia estava à janela. Esse se aí exerce a função sintática de sujeito. Certo? Próxima aula a gente toca a questão. É isso aí.